Saudações, caros alunos. Aqui é o professor James Fernandes, Educação Física. Trabalho na Escola Peregrino Júnior, no turno noturno, atendendo as turmas de segundos e terceiros períodos. Então sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, primeira videoaula que estaremos disponibilizando para vocês para ajudar a compreensão dos conteúdos de Educação Física no ensino remoto, nas aulas não presenciais. Então estamos trazendo aqui a unidade temática de saúde e cuidados com o corpo, como já vimos trabalhando anteriormente nas aulas, e cujo objeto de conhecimento, obesidade, índice de massa corporal e atividade física. Então, essa faz parte do quarto bloco de aulas remotas, e aí nesse primeiro slide já mostramos aí uma pessoa idosa tentando fazer exercícios abdominais, que um dos grandes tabus que nós temos hoje na sociedade ainda é que fazer abdominal emagrece ou perde barriga, né? Então coloquei aí uma brincadeirinha aí, uma mulher fazendo exercícios, ufa, 98, 99, 100, 101 e assim por diante, né? Então um dos mitos que existe ainda hoje é que fazer muitos exercícios abdominais perde barriga, e isso não é verdade. Então continuemos nossa aula, né, trabalhando a unidade temática de saúde e cuidados com o corpo, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento oficial a nível nacional, de âmbito nacional. Ela nos traz aí, a partir dessa aula, a gente vai trabalhar como competências gerais, o conhecimento, fatores históricos, obesidade e, além disso, o aspecto da saúde. Vamos trabalhar como competências específicas o corpo, que é o centro do estudo, juntamente com o movimento, na perspectiva da vida e saúde e educação em valores. Então aí estão apresentadas para vocês algumas competências gerais e específicas sobre esse conteúdo, cuidados com o corpo. Como objetivos da aula, temos como primeiro, identificar as estruturas essenciais do corpo humano, sistemas e tecidos. Aprender sobre o conceito de obesidade no mundo e no Brasil. Compreender como podemos classificar a massa corporal por meio do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e relacionar a obesidade com a prática da atividade física regular. O roteiro da aula está constituído de 7 itens. Primeiro, composição corporal, que é a composição do corpo humano. Obesidade, expectativa de vida e fatores de risco à saúde. Causas que levam à obesidade. O estado nutricional e a composição corporal. O cálculo do índice de massa corporal propriamente dito. E relacionar atividade física e obesidade. E por fim, concluiremos apresentando para vocês a avaliação, a atividade avaliativa. Nesse slide aí estamos mostrando, né, que o corpo humano ele é uma estrutura complexa, organizada de meio integrado. E aí na imagem nós temos o desenho do sistema muscular. Aqui nós temos o sistema muscular, e é o corpo que está em estudo, né? Sexo masculino, sexo feminino, que representa aí o corpo humano, e especificamente a educação física. Então existem vários sistemas: sistema muscular, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestório e assim por diante. E o corpo humano é formado de aparelhos, órgãos, tecidos especializados e células. Então essa estrutura complexa e organizada que interage de modo integrado, né? E a estrutura do corpo humano, no caso de um adulto aqui, 60% do corpo dele é constituído por água, cerca de 15 a 20% gordura corporal
15% proteínas, incluindo a massa muscular, e 5% os minerais que vão constituir a massa óssea. Então, como curiosidade, complementação do conhecimento sobre o corpo humano, nosso corpo ele tem na fase adulta 206 ossos e quando bebê ou criança tem 270. Na fase adulta, alguns ossos vão se fundir, se juntar e formando menos ossos. Por isso que aqui nós temos na fase adulta 206 ossos e na fase bebê e criança 270 ossos. E 600 músculos voluntários, né, músculos que realizam os movimentos do dia a dia, os esportes, no lazer, na atividade física de modo geral, 600 músculos de contração voluntária. Problemas atuais. Um dos grandes problemas que atinge a sociedade hoje em dia, já há algumas décadas, é a obesidade infantil. A obesidade ela já inicia com esse corpo fora do padrão já na infância, né? Os primeiros anos de vida e passando para a adolescência e às vezes para a fase adulta. A obesidade infantil é oriunda de vários problemas, principalmente o gasto de energia, onde as crianças dedicam seu tempo nos dias de hoje em jogos eletrônicos, videogames, televisão. A violência urbana impede que os pais deixem as crianças brincarem na rua, nos espaços públicos destinados à prática de atividade física, que são, hoje em dia, precários ou inexistentes, bem como a falta de brincadeiras e jogos nessa fase. Então se reduz bastante o gasto de energia com atividade física, oriundo desses fatores. Além disso, a dieta hipercalórica. A dieta com excesso de calorias também provoca obesidade. Então são dois fatores aí associados. Baixo índice de gasto de energia e também o valor calórico de consumo de alimentos acima do necessitado. Aí temos na sequência aí a redução da expectativa de vida, no caso de pessoas obesas, pessoas fora do peso, com excesso de gordura corporal, elas terão uma redução da expectativa de vida em torno de 7 a 13 anos menor. Ou seja, raramente teremos idosos, né, vivos na terceira idade, porque eles vão morrer antes de chegar à terceira idade, e a tendência é essa. Então, estudos mostram que a expectativa de vida do obeso ele é de 7 a 13 anos menor, comparado às pessoas com normal peso, com peso normal, saudável. Outro problema que afeta a obesidade são os problemas estéticos e psicológicos. Estético está na aparência do corpo, aquele corpo que você vê, como você identifica baixo peso, normal peso ou com excesso de peso, sobrepeso, obesidade. Então esse corpo aparente, parte estética, é o corpo estético. E o psicológico, os problemas psicológicos, né, como bulimia, vigorexia, problemas de distúrbio psicológico que vão levar também a outros problemas como discriminação, preconceito, né? Ao longo da vida, as pessoas obesas, elas sofrem, de modo geral, pela população, vários tipos de discriminação e preconceito. Durante toda a sua vida, elas são desprezadas ou maltratadas pela sociedade, em alguns casos, né? E os fatores de risco que estão associados à obesidade. Existem vários, aqui nós estamos citando apenas alguns dos fatores de risco. Dentre eles temos a hipertensão, que é a taxa elevada de pressão arterial sanguínea, que pode levar, por exemplo, a um infarto ou um acidente vascular cerebral. A hipertensão, caracterizado como hipertenso, é aquele que tem pressão arterial
igual ou maior do que 14 por 9. Né? Pressão arterial normal seria 12 por 8, 11 por 7. Superior a isso vai ser considerado hipertensão a partir de 14 por 9, sendo hipertensão leve, moderada ou severa. E a diabetes também é um fator de risco associado às pessoas que têm obesidade, taxa de açúcar, glicose elevada na corrente sanguínea, onde o corpo não consegue absorver, precisando de medicamentos e da atividade física para controlar. E as doenças do coração, como o infarto, também que acometem as pessoas com obesidade. Então, esses são os principais fatores de risco que uma pessoa obesa tem ou vai desenvolver ao longo de sua vida. As causas da obesidade são algumas, né? Como nós sabemos, a alimentação excessivamente calórica é uma das principais causas da obesidade. Não é o único, mas é uma das principais, juntamente com o sedentarismo. Então aqui nós temos a alimentação hipercalórica e aqui nós temos um pouco gasto de energia, né? Com atividades físicas de modo geral. Atividades do dia a dia, atividades domésticas, atividade de esporte, lazer, atividades laborais, atividades do trabalho. E aliado aos problemas também temos distúrbios psicológicos. Vários obesos eles desenvolvem problemas, distúrbios psicológicos, como ansiedade, insônia e outros problemas de ordem psiquiátrica. Outros problemas que acontecem é a dificuldade de funcionamento da glândula tireoide, gerando uma doença chamada hipotireoidismo, que faz com que o metabolismo, a taxa metabólica do corpo, do organismo, fique mais lenta, favorecendo assim o depósito de gordura corporal do corpo. E disfunção de ordem genética, que é cerca de 20% dos problemas de obesidade, é de ordem da hereditariedade. Se você tem pai ou mãe que é obeso, tem obesidade ou parentes próximos, certamente você terá essa predisposição a desenvolver a obesidade, que é a carga genética em torno de está responsável por cerca de 20% dos casos de obesidade. E os outros 80% relacionados à má alimentação e à falta de atividade física. Mas além disso, estudos mostram que vírus e bactérias podem interferir também nos casos de obesidade, sendo uma causa da obesidade. E a privação de sono, juntamente com a ansiedade, vai também favorecer as causas da obesidade, gerar a obesidade. Então, nessa tela, nós temos aí o conceito de equipe multidisciplinar. Quais são os profissionais de saúde, ou qual é o profissional de saúde que vai cuidar do paciente e da pessoa com obesidade, excesso de gordura bem acima do peso ideal. Então, primeiro temos a figura aí do clínico geral. O médico clínico geral é o primeiro profissional, a princípio, que deve nortear, acompanhar e orientar este paciente com problema de excesso de peso, excesso de gordura corporal. Professor, mas é só esse profissional que vai lidar? Não, temos vários outros, por isso chamamos de equipe multidisciplinar. Para tratar a obesidade, precisamos de um corpo de profissionais, uma equipe que possa contribuir, cada um na sua área de atuação, para que essa pessoa possa resolver os seus problemas de ordem metabólica, fisiológica e também psicológica. Então aí nós temos mais um profissional que vai aparecer e contribuir, que é a figura do psicólogo, né, que vai conversar semanalmente com você sobre os problemas, os distúrbios psicológicos que estão apresentando durante sua vida, para poder lhe ajudar a controlar essa doença. Além desse, nós temos a nutricionista, que vai ter papel importante para o cálculo da ingesta calórica dos alimentos, né?
verificando como está toda a sua dieta e assim calculando, ouvindo, calculando e oferecendo para você várias opções de alimentos mais saudáveis e menos calóricos, né? Então aí nós temos a profissional de nutrição fazendo o seu trabalho e compondo a equipe multidisciplinar. Além desses, temos os profissionais de educação física. O professor de educação física também tem um papel importante para monitorar e ajudar na prescrição de exercício de maneira correta, segura e eficiente, para que as pessoas com obesidade possam se exercitar de maneira segura e eficiente, evitando dores musculares pós-exercício, outros problemas de saúde, né? Mas além desse, existe toda uma equipe de especialidades médicas que vai ajudar o paciente com obesidade, em alguns casos mais específicos. Então, a figura do médico clínico geral, ele vai orientar ou indicar que procure outras especialidades médicas. Por exemplo, endocrinologista está com algum problema de glândula, um problema hormonal que está interferindo diretamente na obesidade, no ganho de peso corporal. Problemas do coração, cardiologista vai verificar como está a saúde do seu coração. Haja vista que a obesidade ela gera uma sobrecarga cardíaca constante. Angiologista é um médico que trata de vasos sanguíneos, por exemplo, as varizes. Vai ser comum também devido à má circulação do sangue em pessoas obesas. O ortopedista, os problemas ortopédicos, as dores nas articulações devido ao excesso de peso sobre a coluna, o joelho, tornozelo, dentre outros. Cirurgião bariátrico, cirurgia bariátrica, cirurgião geral vai especializado em cirurgia bariátrica vai avaliar se precisa fazer uma redução de estômago, por exemplo, né, para controlar o seu peso, se esse é o caminho mais adequado, depois de uma bateria de exames, testes, para verificar se há necessidade de redução de estômago, chamado cirurgia bariátrica, onde ele retira uma parte do estômago, reduzindo a um tamanho, né, inferior ao que era originalmente. Aí temos também o profissional psiquiatra, que vai tratar dos distúrbios de ordem psicológica, juntamente com o psicólogo, e às vezes necessidade do fisioterapeuta para tratar dores osteomusculares, né, juntamente com orientação e laudo do ortopedista. Então essa é a equipe multidisciplinar que ajuda os profissionais, composta por profissionais de saúde que ajudam os obesos a cuidar da sua saúde. E estado nutricional. Existem basicamente 4 tipos de estado nutricional, né, que vai determinar o seu peso, a imagem do seu corpo. Então aqui nós temos o em estado de magreza, desnutrido, subnutrido, que aqui colocamos a imagem de um pai e um garoto africano, um dos países que maior taxa de mortalidade infantil e problemas com a fome no mundo, né? A África está um exemplo aí de subnutrição, está bem abaixo do peso em relação aos padrões de saúde. No meio termo nós temos o normopeso, também considerado como peso saudável, peso normal, ideal. A maioria das pessoas, né, deve se encontrar nessa zona de classificação de estado nutricional. À medida que eu deixo de gastar energia e aumento minha ingesta de alimentos, aí eu passo para sobrepeso. Estou acima do peso, estou cheinho, né, no popular dizendo cheinho. E por último temos a obesidade, que aí vai refletir um problema mais sério de saúde, como nós falamos anteriormente, a diabetes, a hipertensão, doenças do coração. A obesidade, que é uma das doenças que gera um dos maiores custos para a rede pública de saúde e para a rede privada,
devido aos gastos que tem para manter as pessoas saudáveis com medicação, internação e outros problemas. E aí temos a imagem de um garoto, né, comendo cachorro quente com maionese, e ele já vemos que ele já está com excesso de peso. Então esse é um problema que às vezes inicia na infância, passa pela fase adolescência, adulta e assim por diante. Então qual é o peso que nós queremos ter? Então observem uma mesma mulher no estado de obesidade e no estado de normal peso. Tá? As pessoas que fazem redução de estômago, por exemplo, saem desse ponto de sobrepeso, obesidade e vão para esse ponto. O problema é que às vezes ainda ficam distúrbios psicológicos presentes, né? Além disso, o excesso de pele exagerada, tem que fazer outras cirurgias para reduzir. Pele no abdômen, nos braços, nas pernas, nas nádegas, na mama e assim por diante. Então, um dos problemas que acontece pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, é reduzir o peso, ok, mas vai precisar de outros procedimentos e continuar com acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional. E aí nós temos percentual de gordura, que é a taxa de gordura que nós temos no nosso corpo. Na educação física ou na nutrição, nós utilizamos esse aparelho chamado adipômetro ou compasso de dobras cutâneas, que ele vai medir de maneira não invasiva, sem necessidade de cirurgia ou de alguma intervenção maior, para medir superficialmente a taxa de gordura corporal e também a massa magra. Então utilizamos o professor de educação física e o nutricionista, e os médicos do esporte também utilizam esse equipamento chamado adipômetro para medir o percentual de gordura corporal. Então aí, segundo Narras, a taxa de gordura para homens gira em torno de 10 a 16%. Isso para os padrões de saúde. Se a gente quiser um padrão de estética, como mostra na imagem, um jogador de futebol chamado Cristiano Ronaldo, que se preocupa muito com a sua saúde, treina bastante, tem todo o acompanhamento de personal trainer, nutricionista, médico. Para esse padrão de estética, a taxa de gordura é ainda menor do que 10, que é o padrão de estética, o padrão de alto rendimento, em torno de 6 a 8%, para ficar com o corpo todo definido como está aqui. Mas basta o homem, na idade adulta, ter a taxa de gordura corporal em torno de 10 a 16%, o ideal para a saúde. Estamos tratando aqui de valores para a saúde. E explicando aqui os fatores para esporte de alto rendimento, de competição, vai girar em torno de 8, de 6 a 10%. Para as mulheres, a taxa de gordura é um pouco maior. Haja vista que as mulheres acumulam gordura na região das coxas, do glúteo, da mama e do braço. Então a taxa de gordura da mulher está distribuída em mais parte do corpo devido à questão hormonal. A taxa de gordura da mulher é maior em relação ao homem, de 18 a 25% a mulher jovem adulta. À medida que nós envelhecemos, essa taxa de gordura vai aumentando e a massa muscular vai diminuindo. É um processo natural do organismo humano. E aqui nós temos a tabela do índice de massa corporal, o IMC. Esse índice de massa corporal ele é classificado de acordo com os valores, né, que será calculado e verificado nessa tabela. Se ela está em estado de baixo peso, desnutrido, ela é classificada como baixo peso, desnutrido ou subnutrido, cujo cálculo do IMC ficou de 18,4 ou abaixo, no máximo 18,4. Entre 18,5 e 24,9 é a faixa recomendada, é o peso saudável,
peso normal, normopeso. Se eu estou um pouco acima do peso, estou com sobrepeso, então o meu IMC está em 24,9 a 29,9. A partir de 29,9, 30, que já entra na obesidade. A obesidade que já é um problema de saúde a ser tratado, que existem 3 classificações: obesidade leve, nível 1, obesidade moderada, nível 2, e obesidade grave, nível 3, também chamada de obesidade mórbida, aquela que o paciente já tem vários problemas de saúde acumulados, como hipertensão, diabetes, doença do coração, cujo MC é superior ou igual a 40. Então, a obesidade mais crítica, mais severa, é a obesidade grave, obesidade mórbida, que precisa daquela equipe multidisciplinar que nós falamos anteriormente na aula. Professor, mas como eu faço para calcular o IMC? Muitos de vocês já devem saber, mas não custa nada lembrar. O índice massa corporal ele é igual à massa corporal, que é dada em peso, pelo seu peso corporal em quilogramas, dividido pela estatura ao quadrado, em metros. Então, para isso eu preciso de alguns dados. Preciso saber dos dados pessoais, e preciso de equipamentos para verificar a massa corporal, que nós chamamos de peso. Precisamos de uma balança. Pode ser uma balança analógica, aquela de ponteiro, ou pode ser uma balança digital, né? Geralmente a gente encontra as balanças facilmente nas farmácias, mas também na consulta médica, pediátrica, e também na sala de avaliação física com o professor de educação física. E aí nós precisamos também de um estadiômetro, né? Ao longo de nossa infância, adolescência, nós aumentamos ano a ano nossa estatura. Na fase adulta ela praticamente se mantém estável, depois declina levemente. Mas saber a estatura através de um aparelho que às vezes é conjugado com a balança, chamado estadiômetro. Então precisamos saber esses dois dados, essas duas informações. Então vejamos agora como calcular o IMC na prática. Imaginemos um exemplo: um homem que tem 82 quilos, né, e mede de estatura, que nós chamamos de altura, 1,77. Então, ele foi na balança, se pesou, e cujo peso dele está anotado aqui, 82 quilos. E a estatura dele é logo aqui embaixo, vezes o mesmo valor, porque a estatura ao quadrado. Para calcular a estatura ao quadrado, eu preciso multiplicar 1,77 vezes 1,77. Então pego a calculadora e calculo e vou encontrar o valor. O IMC, vou repetir os mesmos 82, que é do peso, vou multiplicar 1,77 vezes 1,77 e encontrei o valor de 3,13. De posse desse valor, agora sim, eu vou lá na calculadora mais uma vez e divido 82 por 3,13. E aí vou encontrar um IMC de 26,19. E aqui eu já coloquei sobrepeso, mas se nós voltarmos nos slides, vamos ver aqui que 26 está aqui na zona de sobrepeso, ok? Depois que encontrar lá a informação, o dado, o resultado final do cálculo, e eu vou para essa tabelinha e vou ver em qual faixa eu estou em termos de estado nutricional no IMC. Então, confiram aí, 26,19, estou com sobrepeso, um pouco acima do peso. Aqui nesse caso, basta ele regular ou ela regular a alimentação, diminuindo um pouco a ingesta calórica
e, se possível, aumentar o gasto de energia com atividade física, com esporte, com lazer, né, as atividades para aumentar o gasto calórico e, consequentemente, controlar o peso. E aí existe uma relação direta entre atividade física e obesidade, onde as pesquisas científicas afirmam que existe uma importante função da atividade física no controle corporal. Então, o que nós acabamos de dizer, tanto a alimentação balanceada quanto o gasto de atividade física, de energia com atividade física, ele vai ajudar no controle do peso corporal, como fatores de prevenção primária. Antes de chegar no médico, você ter esses fatores que estão e são controláveis no dia a dia. E aí a atividade física ela vai ajudar no controle do peso corporal, na redução da massa corporal de modo geral, mas quando você faz atividade física, preserva a massa muscular, diferentemente de somente uma ingesta hipocalórica de alimentos. Só reduzir a ingesta de caloria, muitas vezes eu perco a massa muscular também, perco gordura e perco massa muscular. E quando eu faço redução das calorias da alimentação e faço atividade física, eu estou estimulando a massa muscular e, consequentemente, eu não perco tanta massa muscular, tendo a preservar a massa muscular na redução do seu peso corporal. E agora, concluindo nossa aula, a última etapa da aula, atividade avaliativa. A atividade avaliativa é constituída de 4 questões, né, para você responder. Então pedimos a todos que, ao fazer a sua atividade, não deixem de registrar o nome completo e a turma, para que a gente possa depois fazer o registro dessa atividade avaliativa. Então essa atividade vai ser postada a partir desta data de hoje, dia 28/8, e vocês terão aí 11 dias para fazer essa atividade, podendo entregá-la, postar lá no Google Sala de Aula, pós-feriado, dia 7 de setembro, no dia 8/9. Então, essa atividade avaliativa, ela tem como as questões A, B, C e D. Vamos então à letra A e B. Leia as questões e responda. Por que existem poucas pessoas no mundo que são obesas? Então, durante a aula nós falamos o que causa o fato de poucas pessoas no mundo chegarem à fase idosa obesa, né? Isso aqui, pessoas idosas obesas, está se tratando disso, né? Vou colocar a palavra idosas, porque existem poucas pessoas idosas no mundo que são obesas. Então vai fazer só essa correção aí. E letra B. Cite 3 exemplos de doenças de pessoas obesas que podem desenvolver durante sua vida. Quais são as doenças que as pessoas com obesidade vão desenvolver ao longo de sua vida? Então, a gente está pedindo aí para citar 3 exemplos. Questões bem simples de resolver. Letra C, segunda parte da atividade avaliativa. Explique para que serve o cálculo do IMC. Então, nesta aula a gente falou do estado nutricional, mostramos a classificação e a gente está pedindo que você explique para que serve o índice de massa corporal, né? Basta você voltar lá ao vídeo e assistir mais uma vez a explicação, caso necessite. Letra D, para encerrar a atividade avaliativa, baseado na seguinte fórmula matemática, calcule o seu IMC. Então a gente pede que você calcule o seu IMC, né, conforme seu peso corporal, sua estatura. Então, usando a fórmula matemática, massa corporal em quilogramas e a estatura em metros ao quadrado.
Para isso, como nós já falamos, vamos precisar que vocês anotem o peso e anotem a estatura. Professor, mas eu não sei quanto que eu estou pesando agora e também não me lembro qual é a minha estatura. Então, neste caso, caso você não saiba quais são o seu peso, as suas estaturas exatas, utilize valores aproximados. Então, só para a gente exercitar a prática do cálculo do IMC, pode colocar valores aproximados, ok? Que vocês imaginam estar hoje. Então, estamos encerrando a nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nova contribuição aí na produção dessa nossa primeira videoaula, que elas possam ajudar de alguma maneira a ampliar os nossos conhecimentos sobre o universo dos cuidados com o corpo, da educação física e da melhoria da saúde, da promoção da saúde. Então, desejando a todos que fiquem bem, estejam bem. Qualquer dúvida, entre em contato conosco para resolver as questões. Abraço e obrigado a todos.